Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez na série Orando os Salmos. Aqui com você, pastora Karina. Estamos orando o Salmo de número 7 hoje. Nós vamos concluí-lo, nós vamos até o final. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Quero te convidar desde já a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber os nossos conteúdos e curtir também, deixar o seu joinha, compartilhar com todas as pessoas das quais você queira abençoar. Manda esse vídeo para elas, tá bom? Pegue a sua Bíblia nesse momento, convide quem está pertinho de você a acompanhar junto conosco e nós vamos à leitura do Salmo 7, já estamos lá no verso 9. Se você ainda não pegou a primeira parte, da nossa meditação do Salmo 7, é só procurar aqui no canal, quando terminar o vídeo aqui, você dá o joinha e entra aqui no nosso canal, busca aí, você vai encontrar o Salmo 7, o início da reflexão. E não se esqueça, se inscreva, porque nós temos muito mais para entregar para você, tá bom? Inscreva-se no canal. Então vamos lá. Salmo 7, versos 9, 10 e 11, tá? É para o início da nossa reflexão nos três versos aí. Verso 9 diz: ó, que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque o justo Deus testa em seus corações e rins. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos e Deus fica com raiva dos perversos todos os dias. O salmista está nos dizendo aqui que a justiça de Deus, ela nos garante duas coisas: proteção e defesa. Lá no início da nossa reflexão, você, se já acompanhou, vai se lembrar. Se não acompanhou, ao final você vai buscar o vídeo e você vai perceber que mais uma vez Davi está enfrentando inimigos, Inimigos que trabalhavam em favor da iniquidade, inimigos que eram pessoas que apreciavam a perversidade, Davi os compara até a leões enfurecidos que queriam dilacerar. Então, neste momento da oração do salmista, ele está declarando a sua confiança. O Senhor é a sua defesa, o Senhor é a sua proteção. E aqui Davi mais uma vez está dizendo: Deus do justo, ele testa os corações e os rins. Essa colocação referia-se às razões internas da pessoa, ou seja, as emoções, o conhecer. Hoje nós usamos muito a palavra coração, quando nós queremos nos remeter a emoções. Mas nós sabemos que o coração, ele é um músculo, ficou meio que como uma referência. Agora, quando nós observamos, de fato, os rins são órgãos muito afetados pelas emoções, Então, aqui, no período descrito, quando se queria referir às emoções, se usava os rins, E aqui o coração também está sendo mencionado. O que o salmista quer dizer? Que Deus conhecia o seu interior. Na primeira parte da nossa reflexão, você vai ver que o salmista está dizendo, reconhecendo-se em suas falhas, mas dizendo que a estes ataques ele não havia dado causa. Ao ódio que esses inimigos nutriam por ele também não havia dado causa. Era um ódio gratuito. Pelo fato de ser um adorador, pelo fato de ser um servo de Deus, servo fiel, estes inimigos se enfureciam em relação a Davi. Mas ainda aqui no verso do 9 até o 11 que nós lemos, nesses versos, há algo importante a observar. A justiça de Deus garante a segurança, a proteção, e a defesa. Então, existem momentos em situações, especialmente como o salmista estava passando aqui, situações de injustiça, que você tem a vontade de exercer sua defesa, não é assim?
Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou provar, eu vou mostrar. Não, eu vou atrás de todo mundo que ouviu, que eu fui caluniado, eu vou falar com cada um. Deixa eu te dizer uma coisa. Já passei por situações assim e um dia eu ouvi de alguém o seguinte: se você quiser se defender, você pode, se defenda. Mas se você entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus te defender, a defesa de Deus é perfeita. E naquele momento eu parei para refletir e eu fiz essa opção. Eu falei, eu não vou me defender. A defesa de Deus é perfeita. Isso fazem alguns anos já. E eu vou dizer para você, a defesa do Senhor foi perfeita. Toda a verdade de Deus apareceu, eu não precisei abrir a boca e aprendi desde aquela situação em todas as outras. Eu sempre me comportei assim e sempre que algo injusto acontece em relação a mim, eu escolho a defesa de Deus. Eu abro mão da minha defesa. Eu escolho a defesa de Deus. E a defesa do Senhor, ela é perfeita, ela é linda, ela não falha. Então, se eu posso te dar um conselho, não gaste as suas energias, não gaste as suas emoções tentando se defender, justificar, não precisa. Coloque nas mãos de Deus e diga, como o salmista está dizendo, o Senhor é a minha defesa. Confie no Senhor. Ninguém exerce defesa como Deus. Jesus é o advogado dos advogados. Então, confie nele e ele exercerá a defesa. Importante a gente conectar, né, esse conselho ao que eu estava dizendo antes. Ele conhece as nossas razões internas. Então, o que é a sua parte? Buscar em Deus, manter as suas emoções sadias, não deixar nenhum tipo de ressentimento, amargura, mágoa entrar em seu coração, manter as suas emoções saudáveis em Deus. E como é que eu consigo isso, pastora? Na vida de santificação, na vida devocional, fazendo o que eu estou fazendo com você aqui agora. Meditação na palavra, oração. Meditação na palavra, oração. A luta está muito pesada. Coloca um jejum também. Sabe, as nossas armas, elas são espirituais. Nós não militamos aqui na terra, não lutamos contra a carne e o sangue. Mas a nossa luta é no profético, é no espiritual. Então, não se importe se aqui na terra, aparentemente, você não tem muitas armas, né? Parece que a luta é maior do que eu. Nada disso importa. Importa que você esteja numa posição de humildade diante de Deus, prostrado aos pés dele. Se as suas emoções estão confusas, se você diz assim, pastor, essa luta começou há algum tempo, eu estou sim revoltado, amargurada, ressentido, vá aos pés de Jesus. Coloque tudo isso diante dele. Peça, Senhor, livra-me dos ressentimentos. Senhor, lava-me com a água da tua palavra. Santifica-me, Senhor. Pede a ele. E ele vai fazer. Ele vai realizar. Se você pedir, ele não apenas vai te defender, mas ele vai te curar nas emoções também. Isso é muito importante. Porque quando o salmista dirigia essa oração ao Senhor, de novo eu repito para você, na nossa reflexão anterior você vai ver, vai ouvir, se não acompanhou. Se ouviu, vai lembrar. O salmista está dizendo, Senhor, não dei causa. Eu não dei causa aos inimigos, eu não dei causa a essa situação. Então é importantíssimo, a gente não vai para a batalha espiritual levando bagagens de contaminação, senão não podemos vencer. Para a batalha espiritual, nós temos que seguir livres de todas as amarras. João, capítulo 14, verso 30, Jesus disse assim, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele nada tem em mim. O que Jesus está dizendo? Nada que é dele está em mim. Então, ele não estava preocupado, ele sabia que haveria uma batalha, mas ele estava pronto para aquela batalha. Então, se você precisa, Deus vai te preparar.
Ele vai limpar, Ele vai curar. Basta que você se coloque aos pés do Senhor. Confesse o que está dentro de você, porque Ele conhece. Do justo Ele testa os corações e os rins. Ele vai te limpar, Ele vai te preparar para enfrentar esta peleja, mas a peleja não é sua, é o Senhor quem exercerá a sua defesa. E você vai ter um bônus de Deus, porque além de receber a graça e a vitória, você vai sair curado. Seu interior, cheio de feridas, cheio de amarguras, isso poderia gerar enfermidades em você. Você sairá com a cura interior. Basta fazer o que eu estou dizendo. Se coloque aos pés do Senhor e apresente a Ele. Pastora, mas Ele conhece, Ele me vê por dentro e por fora, você acabou de dizer. Mas é no confessar que está a nossa vitória. Não é assim? Quando a gente recebe Jesus, Romanos, no decorrer do capítulo 10, você vai ler que com o coração se crê, com a boca confessa. Isso não é só para quando recebemos Jesus, isso também é no que diz respeito às nossas emoções, aos pecados que precisamos confessar. Confesse ao Senhor, a Ele, e Ele vai te curar. Amém? Esse é o primeiro passo do aconselhamento dessa noite. Aí, seguindo a leitura, veja só, os versos 12 e 13 vai dizer assim, ó. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua espada. Ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena as flechas contra os perseguidores. Aqui, a figura de Deus na oração do salmista passa da figura do Deus juiz para o Deus guerreiro. O Senhor que luta em favor do seu povo. Isso também era muito característico de Israel. Quando eles seguiam para uma batalha, eles confiavam que o Senhor iria à frente, o Senhor iria coordenar, o Senhor iria comandar aquela batalha. Né? O Senhor chega a falar assim com o rei Josafá, e eu até já usei aqui essa palavra peleja. Lembra quando o Senhor fala, coloque os levitas à frente, Josafá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai de pé, e vede a salvação do Senhor. Então, é isso que o salmista, é a isso que o salmista se refere aqui na oração. Né? O Senhor como um guerreiro. Passa a figura do justo juiz agora a figura de um guerreiro. O Senhor que vai à frente e que luta por Israel. Você tem uma referência com relação a isso em Deuteronômio, capítulo 32, versos 41 e 42, né? O Senhor que toma a frente na batalha, na peleja. Seguindo ainda, veja só, versos 14, 15 e 16. Eis que o mal está com dores de iniquidade e concebeu o dano e trouxe a falsidade. Olha que ciclo terrível, né? O mal está com dores de iniquidade como se fosse contração, porque ele concebeu o dano e dá à luz o quê? A falsidade. Ele fez uma cova e a cavou e caiu na vala que ele fez. Olha isso, os inimigos cairiam na mesma cova que eles estavam abrindo. Como lá no caso de Amã, não é? Que prepara uma forca para Mardoqueu. Mas quem acaba sendo enforcado ali é o próprio Amã. Vamos lá, o verso 16. Seu dano retornará sobre sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Olha que interessante, neste trecho nós temos um relato, não é, do ímpio criando, incubando e liberando a sua iniquidade. Pessoas que apreciam a impiedade, a perversidade, a maldade, né? Que muitas vezes emprestam as suas mentes, corações e corpos para que o inimigo trabalhe. Os trabalhadores da iniquidade. Então, eles vivem este ciclo, né? Criando, incubando e liberando iniquidade. O que é a iniquidade? A maldade, é o pecado perpetrado, é aquela pessoa que deliberadamente está pecando. Às vezes casos tão tristes de pessoas que já conheceram a palavra
que você tenta orientar, elas dizem não, já sei, mas escolhi outro caminho. Outros que ainda não conhecem e ainda rejeitam, né? Ainda não aceitam, enfim. Existem muitas maneiras da iniquidade se manifestar. E aqui, na oração do salmista, ele está declarando o que ele crê. E o que ele crê? Que todas as conspirações dos ímpios sairiam pela culatra. O que quer dizer isso? Existe um provérbio, Provérbios capítulo 26, verso 27, diz que aquele que lança uma pedra para cima sofrerá o dano que a pedra vai voltar e vai cair sobre sua própria cabeça. O que o salmista escreveu aqui é muito semelhante a isso. Seu dano retornará sobre sua própria cabeça. Seu lidar violento descerá sobre sua própria cabeça. Você pode traduzir isso na seguinte frase: tudo que o homem planta, o homem também colhe. E essa é uma grande verdade. Então, veja que na oração do salmista, nós aprendemos a lidar com sabedoria, com situações complicadíssimas. Porque o que estava acontecendo com ele, fazendo um resumo rápido? Ele estava sofrendo uma injustiça, ataques aos quais ele não deu causa, né? Os inimigos destilando sobre ele perversidade, maldade, iniquidade. E ele, nesta situação, ele estava puro. Ele não havia dado nenhuma causa. O que ele faz? Ele não deixa suas emoções se contaminarem. Ele ora a Deus. Ele pede a defesa do Senhor. Ele conclama o Senhor como justo guerreiro que vai à frente. Veja, ele está orando alinhado com a palavra. Tudo aquilo que está escrito, ele está orando, né? E, tanto é que eu remeti você lá a Deuteronômio, o Senhor que vai à frente da peleja. Isso? É muito importante isso, gente, orar em linha com a palavra. Orar o que está escrito. Lembra de Jesus. Quando Satanás vem tentá-lo no deserto, como é que Jesus responde sempre? Está escrito. Está escrito. Então, ore assim. Diante de uma necessidade que você tem, existe uma promessa, então você vai orar. Está escrito, Senhor. E aqui, o salmista está orando o que está escrito. Deus vai à frente em toda a peleja. No final da oração, ele já começa a pronunciar profeticamente as respostas de Deus. Ó. A cova que o inimigo fez, o próprio inimigo cairá. A pedra que ele lança para cima, sobre ele voltará. A sua maldade, o seu dano, retornará sobre sua própria cabeça. Por quê? Porque aqui efetivamente o salmista entendeu e seguiu a estratégia do Senhor. Qual era a pegada do inimigo aqui com ele? Vamos lançar uma injustiça, vamos lançar uma luta a qual ele não deu causa, ele vai reclamar, ele vai questionar, ele vai blasfemar, ou ele vai entrar na nossa onda aqui e vai se encher de fúria, de raiva, de indignação, porque ele não deu causa. Não, o salmista não fez nada disso. Ele foi aos pés do Senhor. Esse é o conselho para você neste dia. Vá aos pés do Senhor. Vá diante de Deus. Não sei como está teu coração, não sei quais são as situações que você está enfrentando agora, mas eu sei que a palavra de Deus nunca volta vazia. Se o Senhor está enviando esta palavra, muitas pessoas estão certamente necessitadas, certamente passando por situações semelhantes ao salmista. E nós vamos orar nesse momento. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, onde você estiver sofrendo situações injustas, as quais você não deu causa, das quais você não gostaria de participar. Quem sabe alguém te envolveu numa situação e você diz assim, aqui no meu íntimo, eu sei, eu não participei, não deveria estar envolvido, e isso tem te indignado. Mas nós vamos chegar ainda lá no Salmo 37, não te indignes, Isso é uma lição para a vida.
A gente tem a natureza humana, às vezes a gente se indigna com as coisas, mas nós precisamos nos lembrar dessa palavra do salmista: não te indignes, tá? Ou não te indignes, né? E nós vamos orar para que toda a indignação vá embora, amém? Para que o seu coração receba da paz que excede a todo entendimento humano. E não se preocupe, toda injustiça, todo mal entendido, coloque a sua defesa nas mãos do Senhor. Ele é fiel, amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos neste momento, juntamente com esta vida que se identifica com a palavra desta noite. Pessoas que estão sofrendo injustiças, pessoas que foram envolvidas em situações das quais elas não deram causa, meu Deus. Pessoas que estão em seus corações indignadas, quem sabe até mesmo pessoas que estejam revoltadas, mas eu oro por todas elas nesta noite. Conforme, meu Deus, o ensinamento da Tua palavra. Jesus, o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é o advogado dos advogados. Toma essa causa nas suas mãos agora, Senhor. A defesa da tua filha, a defesa do teu filho, estende a tua mão poderosa sobre eles para trazer resposta, para trazer, Senhor, justiça a esta situação. A Deus, remove do coração toda amargura, tristeza, toda indignação, sentimento de revolta, ira, que já está quase se tornando porfia, em nome de Jesus. Eu intercedo agora para que estas vidas sejam alcançadas com a bênção do livramento e que a paz que excede a todo entendimento humano, seja derramada agora sobre estes corações de forma abundante, Senhor. Essa pessoa que não tem dormido à noite, que ela receba a bênção do sono reparador. Se alguém está doente, eu repreendo toda enfermidade e libero uma palavra de cura em nome de Jesus. Se alguém está cativo, eu declaro libertação. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre essa casa, sobre essa família, sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por esta criança que precisa de cura, Senhor. Por essa mãe que chora agora suplicando a cura. E eu declaro cura sobre a vida desta criança, em nome de Jesus Cristo. Cura imediata. Que o testemunho seja contado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Chegamos ao final da jornada do dia de hoje, ao final do Salmo 7. Se Deus permitir, voltamos amanhã com o Salmo 8. Não saia deste vídeo sem se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha e compartilhar essa mensagem com muita gente, tá bom? Se você foi abençoado, abençoe também. E ative o sininho que nós temos muito conteúdo da palavra de Deus para trazer aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!